quero saudar os irmãos na paz do Senhor. Vamos dar início, vamos fazer uma oração. Oremos a Deus, amado Deus e eterno Pai. Nós queremos te dar graça de mais uma oportunidade de poder entrar na tua casa nesta tarde e te adorar, Senhor. Abençoa, Deus amado, toma nas tuas mãos, Senhor Jesus, abençoando teus filhos, Pai querido, ó, dando vitória, dando graça, ó Deus amado, que o Senhor entre nos lares, Senhor, abençoando, meu Pai, o teu povo, abençoando a família, cada um dos teus filhos, Pai, que seja abençoado, Senhor. Ó, Pai querido, nós te agradecemos de podermos estarmos aqui, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos entoar o louvor 196 da nossa já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Sarão preciosa, entre os mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já deu muito, foi achada a rosa e provada excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida a vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. Esse pede o amor glorioso, será triste pra ti ou além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para abri-la em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. 193. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito
fez pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos, Deus mais salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breves as dores findas nos dias alegres da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Nós agora vamos fazer a parte do ofertório. Você que trouxe a oferta, pegue a sua oferta aí e vamos todos ofertar em nome de Jesus. Depois já vamos para a palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos consagrar seu ofertório, Deus amado. Abençoa, Pai querido, o teu filho que ofertar na tua casa, Senhor. Ó Deus Santo, que o Senhor continue abençoando o teu filho, ó Pai. Ó Pai querido, dando graça, dando vitória, meu Deus. No teu santo nome nós te pedimos, Senhor. Consagra agora este ofertório, Senhor. No teu santo nome, ó Pai. Bendito seja o teu nome. Amém. Nossa irmã Vera. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos dar início à escola dominical. A lição é número 9. Chama um chamado à adoração e um alerta. Nós estamos ainda na revista de Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Nós estamos na revista de Salmos ainda. Mas a lição de hoje é a número 9, um chamado à adoração e um alerta. Texto áureo. Ó,
adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Salmo 95, 6. Então, essa lição está em Salmo, o texto de referência vai ser Salmo 95, e o texto áudio também é Salmo 95. Verdade aplicada. A adoração envolve cântico, alegria, reverência, proclamação, mas também obediência. Vamos os objetivos da lição. Mostrar que o Salmo 95 é um convite à adoração. Entender o que é a adoração verdadeira. Alertar que é preciso estar atento à palavra de Deus. Então, o objetivo da lição é um convite, é um chamado. A adoração tem que ser uma adoração verdadeira e nós temos que estar alerta, atento à palavra de Deus. Texto de referência, Salmo 95, como eu disse. Salmo 95, 1, 2, 3, 8, 9 e o 7. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebramo-no com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande, acima de todos os deuses. Não endureçais os vossos corações, como em Meriba e como no dia da tentação no deserto. Quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Salmo 95. Agora vamos à introdução. O Salmo 95 e o 81, que eles vão falar um pouco também, o escritor desse livro vai falar um pouquinho do Salmo de 81 também. São convocações ao povo de Deus para adoração, trazer à memória os poderosos feitos do Senhor e alertas para não negligenciar a relevância da confiança e obediência em todo o tempo. 1. Convite à adoração. O Salmo 95 é um convite à adoração, é um alerta em relação ao ceticismo que atinge diversos servos do Senhor na caminhada cristã. Então ele vai falar do desânimo que às vezes acomete o povo de Deus por algum problema. Então eles desanimam na caminhada, aí desiste de estar na presença de Deus. 1. Vinde e cantemos. Encontramos inicialmente o salteiro chamando o povo para cantar ao Senhor. Este convite ressalta dois importantes pontos no ato de louvar ao Senhor. 1. Louvar ao Senhor com júbilo, ou seja, com alegria. A alegria representa o nosso contentamento em servir o Senhor, isto é, louvá-lo com prazer, pois Ele é o nosso Deus. O louvor deve ser dirigido ao Senhor e não ao homem. A grande reflexão a ser feita atualmente consiste em saber para quem são os louvores. Aí o escritor que escreveu o livro faz várias perguntas. Quais são os propósitos enunciados nas letras? Ressaltam a soberania e a graça de Deus? Fortalecem o relacionamento entre Deus e o homem? Anunciam o sacrifício vicário de Cristo? Então, o autor faz essas perguntas. Um louvor tem que ter tudo isso. O louvor tem que estar todo voltado para Deus. Todo voltado. Entendeu? O louvor é para Deus, não é para o homem. Então, o salmista ressalta o louvor a Deus com alegria.
O louvor tem que ter contentamento em servir ao Senhor. O louvor deve ser dirigido ao Senhor. Louvar a Deus com alegria. Servir a Deus com contentamento. Não pode ser por obrigação, não pode ser com tristeza, tem que ser com alegria. Né? 2. Ele está acima de todos os deuses. Do versículo 3 em diante, o salmista identifica as razões pelas quais se deve adorar ao Senhor. E a primeira delas consiste no fato de que ele é o grande rei, acima de todos os deuses. A Bíblia relata que outros povos adoravam outros deuses. Está em 1 Crônicas 16, capítulo 16, 26. E se encontra também em Isaías 46, 1, 2. A Bíblia relata que outros povos adoravam outros deuses. Consequentemente, o povo de Israel convivia com nações politeístas, que acreditavam em vários deuses. Nessa convivência, em diversas circunstâncias, o povo de Israel construiu para si ídolos e passou a adorá-los. Um dos maiores esforços dos profetas foi pregar contra a idolatria em Israel. Mesmo sendo um povo escolhido por Deus, inclinavam-se à idolatria e por isso foram punidos várias vezes. O apóstolo João ensina: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Paulo exortou: fugir da idolatria. Engana-se quem pensa que idolatria está relacionada apenas a imagens. É preciso afastar-se de tudo aquilo que possa tomar o lugar de Deus. Então aqui o escritor, o salmista exorta o Senhor. Ele é o grande rei, acima de todos os deuses. E na Bíblia fala que outros povos adoram outros deuses. Em 1 Crônicas, capítulo 16, 26, vai estar escrito assim: porque todos os deuses dos povos são ídolos. Mesmo o povo de Israel sendo o povo escolhido por Deus, várias vezes eles idolatravam outros deuses. E isso, eles eram punidos, né, por Deus. Porque eles eram um povo escolhido, eles sabiam da palavra e mesmo assim, dos mandamentos de Deus, e mesmo assim eles escolhiam outros ídolos, né? Aqui, na revista aqui eu vou ler, que está aqui na revista do professor, eu vou ler um pedacinho, tá? De acordo com Charles Spurgeon, sem dúvida, as nações vizinhas imaginavam que o Senhor seria meramente uma divindade local, o Deus de uma pequena nação, e por isso uma das divindades inferiores. O salmista rejeita completamente essa ideia. Os idólatras toleravam muitos deuses e muitos senhores, dedicando a cada um deles uma certa dose de respeito. Então eles achavam, porque o povo escolhido de Israel adorava um único Deus, eles eram inferiores. E mal sabia eles que é o Deus do Deus. Nós servimos um único Deus, mas Ele que criou tudo que existe, o céu, a terra, e esses outros que eles adoravam, era tudo imaginação, coisas assim, que tudo passageiro, que não tinha sentido nenhum. Se eles abrissem os olhos deles e vissem, não tinha sentido nenhum, não tinha significado nenhum. 3. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Outra razão para adorar ao Senhor consiste no fato de que em suas mãos estão as profundezas da terra. Ele é o dono da terra. Tudo está sob sua mão. A Bíblia afirma: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra surge pelo poder da sua palavra. Criou todo o cenário para que o homem pudesse viver, delegando a
a ele a tarefa de cuidar, zelar e dela tirar o seu sustento. Assim o salmista convoca o povo para louvar o Criador, pois embora sendo dono de tudo, compartilhou com o homem os seus benefícios. Por essa razão é preciso cantar com alegria em adoração ao Senhor Deus. Olha que maravilha, né? Deus criou tudo e nos criou e nos abençoou, né? Aqui. Deus criou o céu e a terra com o poder da sua palavra e criou o homem. Devemos todos louvar ao único Deus. Devemos servir ao Senhor alegremente, porque Ele criou tudo, céu e terra, e diante de infinita grandeza, Ele criou o homem. Glória a Deus. 1 Gênesis 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou. Então, olha que maravilha. Deus nos criou tudo que tem nesse universo, tudo, e nos criou e nos abençoou. Olha que maravilha, nós somos abençoados. Antes de qualquer coisa, de a gente pensar quem é a gente, qualquer coisa, nós já somos abençoados por Deus. É uma maravilha, isso enche os nossos corações de alegria, né? Que bênção. Vamos agora no 2. No 2, eu vou só ler aqui sobre em Isaías 43. Isaías 43, 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que os saibais, creais e entendais, que eu sou o mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem o impedirá? Então, nós vimos a grandeza de Deus aqui. Nós somos sua testemunha, então nós temos que ser obediente, porque Deus fala aqui, vós sois as minhas testemunhas. Então nós estamos aqui na terra, as pessoas olham para a gente, então eles têm que ver Deus na nossa vida, né? Então para eles verem Deus na nossa vida, nós temos que ser obedientes e guardar os mandamentos, né? Vamos no 2. Entendendo o que é adoração. O salmista faz um segundo convite. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Há um convite para 3 atos: adorar, ajoelhar e prostrar. Então, 3 atos. Nós devemos adorar ao Senhor, orar, né? Ajoelhar e prostrar, né? Nós temos que ser humilde perante a presença de Deus, porque sem Deus na nossa vida, nós não somos nada. De nossa vontade, a gente pode até fazer as coisas da nossa vontade, mas vai dar tudo errado. Tudo errado. Nós temos que estar na presença do Senhor, nós temos que ser humilde para ver o quanto nós somos insignificantes sem a presença de Deus. Conceito 2.1, conceito de adoração. O conceito de adoração, por vezes, é confundido com a ideia de aprender alguns cânticos ou participar de alguns cultos. No entanto, adorar vai além do que simplesmente um louvor ou participação de um culto. A adoração consiste em prestar reverência, humilhar-se diante do eu sou, reconhecendo a sua soberania, observando os seus preceitos e a retidão da nossa vontade à de Deus.
O ato de adoração sempre fez parte da vida do povo de Deus e pode ocorrer de diversas formas. Destacamos duas: a adoração doméstica, a mais antiga forma de adoração. Antes de Israel tornar-se uma nação, a família de Abraão, Isaac e Jacó adoravam a Deus. Nessa forma de adoração eram realizados sacrifícios. Encontra-se em Gênesis 15, 9. Os filhos eram instruídos pelos pais na palavra de Deus. Por meio dessas instruções, eram rememorados os grandes feitos de Deus. A adoração pública refere-se às diversas festas que tinham por objetivo relembrar os feitos de Deus, entre elas Páscoas, festa de tabernáculo e Pentecostes. Então, o 2 aqui, eles faziam culto em casa, antes, né, de Israel ser uma nação, eles faziam culto em casa, na família. E eles instruíam os filhos, né? A gente sempre instruía os filhos. Igual agora, né? Nós temos que instruir nossos filhos no caminho do Senhor. Eu vou ler um versículo aqui na Bíblia, que eu marquei aqui para a gente perder muito. Deuteronômio 6, 6. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentando em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Olha que lindo, porque nunca aqui diz que é para nós instruirmos nossos filhos, porque vai ficar assim. O que eles aprendem, eles vão estar sempre no coração deles, na mente deles. Eles ao deitar, ao levantar, eles nunca vão esquecer. E nunca, é igual nós também, né? Nós sabemos a palavra de Deus, nós está o tempo todo conosco. A gente levanta com a palavra de Deus no coração. E durante o dia, todo o tempo, a gente tem que estar com os mandamentos de Deus no nosso coração. A gente não pode esquecer. Sempre tem que estar presente, né? Agora vamos 2:2. A forma da adoração. Ao conversar com a mulher samaritana, Jesus estabelece a forma como se deve adorar, quando ela lhe apresenta a questão quanto ao lugar onde se deveria adorar. Tanto judeus quanto samaritanos estavam preocupados com os aspectos externos da adoração, ou seja, com os rituais e com o local onde esses aconteciam. Jesus esclarece que a adoração deve ser em espírito e em verdade. João, capítulo 4, 23 e 24. A adoração deve ser em verdade, ou seja, a espiritualidade deve ser na substância. O simbolismo sem substância não tem qualquer valor para Deus, é mero cumprimento de rituais. Quantos afirmam que adoram ao Senhor, mas suas condutas estão longe de representar uma atitude de adoração verdadeira. A adoração que apenas cumpre os aspectos rituais, mas não espalha os tributos de Deus, é uma falsa adoração, né? A adoração que apenas cumpre os aspectos rituais, mas não espalha os atributos de Deus, é uma falsa adoração, né? Então Jesus esclarece que a adoração deve ser em espírito e em verdade, né? Vou ler o pedaço que está aqui no livro. Segundo Chaplin, adorar em verdade não é adorar meramente com sinceridade, e sim adorar com uma veneração que corresponde à natureza do seu objeto. Jesus expressa: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundície. Então Deus sabe quem adora
verdadeiramente Ele, né? Então, aqui ele se refere aos escribas fariseus, que eles tinham todas aquelas poses, aquelas vestimentas, todas assim, mas Deus conhecia os corações dele. Sabiam que era falsidade, né? Pura falsidade, né? Em Hebreus 12:14 vai falar assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós temos que ser, aqui fala de santificação, então a gente tem que ser puro, né? Verdadeiramente, senão nós não veremos a Deus, né? 2:3, atitudes para uma verdadeira adoração. 2:3, atitude para uma verdadeira adoração. Algumas atitudes contribuem para uma verdadeira adoração. Ter uma vida de oração. O apóstolo Paulo ensina que devemos orar em todo o tempo. Encontra-se em Efésios, capítulo 6:18. Por intermédio da oração, cultivamos o nosso relacionamento com Deus. Meditar na palavra de Deus. O temor, meditar, significa, entre outros, suspirar, refletir, pronunciar. É preciso ir à palavra de Deus com fé, interesse e conscientes de que dependemos do Espírito Santo para conhecer os propósitos de Deus, entender e examinar se as nossas condutas estão de acordo com a vontade de Deus. Santificar-se. Então nós vimos aqui, nós precisamos atitudes para uma verdadeira adoração. É orar, meditar na palavra de Deus, santificar-se, mas também nós precisamos do Espírito Santo, Ele que move tudo isso dentro de nós. Sem Ele não tem essa ação dentro da gente, nós temos que ter o Espírito Santo, né? O processo da santificação envolve um contínuo despojar-se de tudo que não convém aos que estão em Cristo e revestimentos de atitudes que contribuem para nosso aperfeiçoamento e um viver para a glória de Deus. Então, atitudes para uma verdadeira adoração é orar em todo o tempo, meditar na palavra de Deus, ter uma vida de santidade, né? E termos o Espírito Santo, porque sem Ele não tem nada disso dentro de nós, né? Aí, eu vou aqui. Santificar-se é desviar de tudo que não agrada a Deus. É submeter-se à vontade de Deus. Então, se nós fazemos alguma coisa que não agrada a Deus, Deus não vai estar próximo de nós, né? Então, nós temos que fazer. Santificar-se é desviar de tudo que não agrada a Deus e submeter-se à vontade de Deus. Aqui também, orar o tempo todo, meditar na palavra de Deus, dependemos do Espírito Santo para tudo, para orar, entender a palavra, para conhecermos o propósito de Deus. No 3, é preciso estar atento à palavra de Deus. Enquanto adora, o povo de Deus deve manter atenção a admoestações e aos alertas de Deus ao seu povo e procurar aprender para não incorrer nos erros do passado. 3. Ouvir a voz de Deus. O Salmo 95 alerta para o dever de ouvir a voz de Deus. Precisamos entender o que vem a ser ouvir a voz de Deus. O salmista está falando de obediência, de observar os estatutos do Senhor, de seguir a sua vontade. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor, atendem a sua determinação e o seguem. A voz de Deus precisa ser ouvida todos os dias. Deus repreendeu severamente aqueles que não andaram pelo caminho
Deus repreendeu severamente aqueles que andaram pelo caminho da desobediência. A obediência precisa ser praticada diariamente. Aprende-se a obedecer obedecendo. Jesus ensinou aos seus discípulos o caminho da obediência ao tratar com Pedro. Cristo foi cirúrgico. Primeiro perguntou-se, ele o amava? Primeiro perguntou se ele o amava. Conduziu a reflexão e após isso determinou: apacenta as minhas ovelhas. Há muitos que dizem amar a Cristo e não obedecem a sua palavra. Entretanto, o amor a Deus é revelado por meio da obediência. Então, nós podemos falar que nós amamos a Deus, porque é muito fácil a gente falar isso, muito fácil. Nós amamos a Deus, mas nós obedecemos a Deus? Se nós não obedecemos a Deus, é porque nós não amamos a Deus. Fica bem simples de a gente observar isso dentro da gente. Nós amamos, eu amo Deus, eu adoro Deus, mas a gente obedece o que Deus requer de nós? Então nós temos que prestar atenção nisso, né? Os discípulos de Jesus não se distinguem por serem meros adeptos de uma religião, mas sim por terem um estilo de vida que reflete o amor e a justiça do reino de Deus. Portanto, a igreja não pode limitar-se a proclamar uma mensagem de salvação da alma. Sua missão é fazer discípulos que aprendem a obedecer ao Senhor em todas as circunstâncias da vida diária, tanto no privado como em público, tanto no pessoal como no social, tanto no espiritual como no material. O chamado do Evangelho é um chamado a uma transformação integral que reflita o propósito de Deus de redimir a vida humana em todas as suas dimensões. Uma transformação baseada no Evangelho integral, ou seja, centrada em Jesus Cristo, é orientada para o cumprimento do desejo de Jesus de que seus discípulos sejam sal da terra e luz do mundo. Então, meus irmãos, o que nós vimos aqui até agora? Adoração que não é uma simples adoração, adoração vem em orar, meditar na palavra, ser obediente, fala muito em nós sermos obedientes e ouvir a Deus, né? Porque às vezes acontece determinadas coisas e a gente faz da nossa mente mesmo e nós não vamos pedir uma orientação para Deus. A gente vai, às vezes até no impulso de fazer das nossas forças, mas nós lendo a palavra de Deus, nós vemos que não tem força nenhuma. É uma imaginação só que nós temos força, né? Então nós temos sempre que estar sendo direcionado pela palavra de Deus. Porque se nós não formos direcionados pela palavra de Deus, o que vai acontecer? Da nossa força só? É nossa força. Eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou. Nós vamos fazendo, sabe o quê? Nós vamos nos distanciando de Deus, achando que nós somos alguma coisa, né? E nós vamos distanciando de Deus. Não, nós temos que estar sempre na presença de Deus, porque Ele que nos fortalece, Ele que nos dá direção, Ele que tem a sabedoria, Deus que nos dá. Então nós temos que estar sempre presente, estudando a palavra e sempre presente, humilhando-se a Deus, se prostrando a Deus, né? Porque nós somos frágeis, muito frágeis, né? Não endurecer o coração. O Salmo alerta o povo de Deus a não endurecer o coração, como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. Em decorrência da dureza do coração, Deus ficou desgostoso com o povo de Israel. A expressão endurecer consiste em resistir, ouvir a voz de Deus, resistência em acreditar nas promessas de Deus. O coração endurecido é uma terra rochosa, cheia de pedra, rochosa. A semente não será plantada
e, consequentemente, não haverá produção de frutos. Nossa terra precisa estar preparada para receber a palavra de Deus e assim produzir frutos. Portanto, precisamos refletir o caráter de Cristo. Então, nós não podemos endurecer nosso coração, senão a gente, mesmo que nós ouve a palavra de Deus, mas não vai ficar no nosso coração. E nós não vamos seguir aquilo lá. Nós sempre vamos seguir o que a gente está na nossa mente. Então, nós não podemos ter um coração duro. Nós temos que estar sempre voltado para a palavra de Deus, sempre sabendo que o que Deus quer de nós é o melhor. Por mais que você ache que, eu sei o que eu quero. Não, Deus sabe o que Ele quer de nós. E Ele quer sempre o melhor. 3:3. Relação com o Salmo 81. O Salmo 81 possui uma relação com a mensagem apregoada no Salmo 95. Inicia conclamando o povo à adoração, é um cântico festivo, mas também faz um alerta ao povo de Israel quanto ao caminho da desobediência. Fala da promessa àqueles que obedecem à voz do Senhor. É relevante a repetição quanto a ouvir a voz de Deus. É uma importante lição para nossos dias. Cantar, lembrar dos feitos do Senhor, mas manter o interesse e a disposição em viver de acordo com a vontade de Deus. Pois, nesse salmo e em outros textos, ouvir envolve obedecer. Então, se nós ouvirmos a voz de Deus, nós obedecemos. Tem que obedecer. Não pode só ouvir, nós temos que obedecer. Né? É igual um filho com os pais. Os pais orientam, fala, não vai a tal lugar. O que acontece? Ele ouviu, mas vai. Aí ele não obedeceu. Os pais, né? Depois, se acontece alguma coisa, não adianta reclamar. Os pais tinham corrigido. Igualmente, é Deus conosco. O que ele faz? Ele fala conosco. E o que acontece? A gente não ouve e vai fazer da nossa cabeça. E aí é desobediência, né? Desobediência. Então, ouvir a voz de Deus, eu vou ler em 2ª Epístola de João 6. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Então, se nós seguimos o mandamento de Deus, nós amamos a Deus. Tá vendo aqui, ó? 2ª Epístola de João. É o que ele fala. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Seus mandamentos de quem? Mandamentos do Senhor. Este mandamento, como ouviste, porque nós ouvimos o mandamento, né? Desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque Deus é amor, né? Então, o que aconteceu aqui? O salmista, ele fala, servir a Deus com contentamento. Temos que louvar a Deus com alegria. Então, sempre quando nós estivermos, nem quando nós estivermos assim na igreja, não. Nós somos cristãos. Nós temos que ter alegria no nosso coração em servir a Deus. É isso que o salmista fala. Servir a Deus com contentamento. Temos que louvar a Deus com alegria. Que Deus é um grande rei e é igual a ele não existe outro Deus. Deus criou com a sua palavra céus, terras e homens e nos abençoou. A adoração tem que ser verdadeira e devemos estar atentos à palavra de Deus. Ouvir a voz de Deus e ser obediente a Deus. Seguir seus mandamentos. Seguir seus mandamentos é seguir a vontade de Deus. É fazer a vontade de Deus. E não endurecer os nossos corações, né? O que acontece? Às vezes acontece algum problema e a gente vai ficando triste e também isso vai endurecendo o coração da gente. Mas nós temos que ter fé. Nós temos que ter fé que Deus vai resolver os problemas,
né? E temos que estar sempre na presença de Deus, porque Deus, Ele sabe o que faz de bom para nós. É só Ele. Onde nós vamos encontrar alguém que faça um melhor para nós, um melhor? Porque só de nós vermos tudo isso que Ele construiu e depois nos fez a sua imagem e nos abençoou, é uma maravilha, né? Tudo assim, se a gente acorda todo dia, foi por Deus, né? Se nós temos nossa família, né? Nosso emprego, e mesmo no momento, se a gente não tiver com o nosso emprego, Deus vai providenciar. Misericordioso, né? Ele derruba constantemente a sua graça sobre nós. O que nós não podemos é sair da presença do Senhor. Então, o salmista fala em louvarmos a Deus, em meditar na sua palavra, em adorarmos a Deus e não endurecer nossos corações, né? O salmista fala isso. Eu achei uma coisa muito linda aqui, assim, ó. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor, atende a sua determinação e o seguem. Quem é o nosso pastor? Nosso pastor é Deus. Então nós temos que seguir a sua voz, né? Olha só, as ovelhas ouvem a voz do seu pastor, atende a sua determinação e o seguem. A voz de Deus precisa ser ouvida todos os dias. Deus repreendeu severamente aqueles que não andaram pelo caminho. Deus repreendeu severamente aqueles que andaram pelo caminho da desobediência, que não andaram no seu caminho, né? Entendeu? A obediência precisa ser praticada diariamente. A obediência precisa ser praticada diariamente. Aprende-se a obedecer, obedecendo. E Jesus ensinou aos seus discípulos o caminho da obediência, né? Olha que maravilha, né? Então nós temos que ser obedientes, né? Eu agradeço a oportunidade. Obrigada. Graças a Deus, palavra maravilhosa, né? Deus abençoe a nossa irmã Vera. Vamos orar, agradecer ao nosso Deus, agradecer por essa palavra. Altíssimo e poderoso Deus, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor, de poder mais uma vez entrar na tua casa, te adorar, Senhor. Que o Senhor continue abençoando teus filhos, que o Senhor continue, ó Deus, dando graça, dando vitória, abençoando, Senhor, cada um, ó Pai. Ó Deus amado, ajuda teu povo, ajuda tua igreja. Entra, meu Pai, nos lares, abençoando, Senhor, tirando, ó Pai, o embaraço. Ó Deus Santo, aqueles que se encontram enfermos, ó Pai, que sejam curados, Senhor, que as vidas sejam transformadas. No teu nome nós te pedimos, Senhor, abençoa cada um, ó Deus, ó as famílias, Senhor, desta casa, Senhor, que o Senhor abençoe grandemente no teu santo nome, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a doce e rica consolação do Espírito Santo seja com a igreja, não só hoje, mas permaneça para sempre, que todos digam: seja abençoado, meus irmãos.